Olá, estudante do quarto ano, nossa quinta aula de ciências juntos. Nessa aula de ciências, nós vamos falar dos ambientes do planeta Terra, de um dos ambientes que é a atmosfera, também vamos falar da biosfera e vamos falar da relação entre a atmosfera com a nossa respiração. Respiração que sem essa ação nós não conseguiríamos estar vivos, né? A respiração é fundamental para a vida do ser humano e de todos os seres vivos, né? Bom, vamos lá, vamos começar então falando dos ambientes do planeta Terra. No seu texto complementar você tem uma outra imagem. Eu achei melhor não repetir a imagem, colocar uma outra aqui para quem sabe te ajudar a esclarecer mais as suas dúvidas. Eu queria que ficasse muito claro para você que os ambientes da Terra, eles têm uma divisão muito clara entre o que é atmosfera, o que é hidrosfera e o que é litosfera. E eu queria que você entendesse que a biosfera, que é o espaço onde moram os seres vivos, ela está no meio desses outros três ambientes. Então, a biosfera, ela tem elementos da atmosfera, ela tem elementos da hidrosfera e ela também tem elementos da litosfera, tá? Então a biosfera, ela conversa, ela está contida dentro dos outros três ambientes, tá? A biosfera está dentro da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Tudo bem? Bom, vamos começar falando um pouquinho. Nessa aula a gente vai falar da atmosfera e da biosfera, e na próxima aula de ciências a gente vai falar um pouquinho da hidrosfera e da litosfera, que não tem nada de difícil, tenho certeza que você vai conseguir entender. Vamos falar da atmosfera, primeiro querendo dizer para você que eu não vou contar para você tudo que pode existir sobre a atmosfera. Primeiro que é um conteúdo muito grande e segundo que eu não quero tirar o prazer do seu professor do quinto ano e dos outros anos de te dar mais detalhes sobre a atmosfera. Eu vou te dar alguns detalhes e você que gosta de aprender mais sobre ciências também pode procurar depois e assistir o vídeo complementar que eu deixei para você que está te dando mais detalhes da atmosfera. Bom, a atmosfera ela é dividida em algumas camadas. Por que existe essa divisão entre camadas? Porque cada camada ela representa uma distância da superfície, tem uma camada mais próxima de nós, tem uma camada mais distante de nós, mais longe de nós. E outro motivo da divisão é o que acontece em cada uma delas. Em certa camada é onde trafegam os aviões, em outra camada é onde ficam os satélites, né? Claro, na camada mais distante da superfície é onde ficam orbitando os satélites criados pelo ser humano, né? Os satélites artificiais. E assim por diante, cada camada da atmosfera ela tem uma função ali, ela tem algo que está se passando nela, tá? Mas você vai saber sobre isso com mais detalhes no vídeo complementar, se você quiser assistir, e também nos anos seguintes com as explicações aí de outros professores, tá? Por enquanto, agora no quarto ano, eu quero que você entenda que a atmosfera ela é formada por três gases principais: o gás oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. O nitrogênio é um gás que não tem muita importância na vida do planeta Terra. Tadinho dele, ele está presente ali, ele é o que mais está presente na nossa atmosfera, mas ele não tem tanta importância para a gente. Os outros dois são mais importantes e estão em menor quantidade, que é o oxigênio e o gás carbônico, tá? O oxigênio é muito importante para a nossa respiração, o gás carbônico, por exemplo, é muito importante para a alimentação das plantinhas, tá? Mas a gente vai falar com detalhes sobre tudo isso daqui a pouquinho. Bom, além da atmosfera estar presente principalmente esses três gases, cuidado, professor, ela também protege a Terra dos raios ultravioletas. O que são os raios ultravioletas? São uma parte do raio do Sol, dos raios de Sol, que chegam ao nosso planeta e esses raios podem danificar a nossa pele, podem machucar e comprometer a estrutura dos seres vivos, tá? Então, é muito importante que o nosso planeta tenha essa camada de proteção para evitar danos ao nosso corpo e o corpo de outros seres vivos, tudo bem?
Além disso, a atmosfera também é importante porque ela mantém a temperatura adequada para a vida da maioria dos seres vivos, tá? O nosso planeta ele tem uma temperatura média de 15 graus, tem partes dele que é bem mais frio e é bom para os seres vivos que gostam de viver com muito frio, e tem partes dele que é muito quente, que é bom também para os seres vivos que gostam de viver em ambientes muito quentes. O legal é que a atmosfera ela protege o planeta de uma forma que aqueles seres vivos como nós, que gostamos de viver numa temperatura temperada, ou seja, nem muito quente nem muito frio, possam também sobreviver aqui. E aí por isso que o nosso planeta tem uma grande diversidade de formas de vida, tá? Bom, a atmosfera também é importante porque ela evita o choque de meteoritos contra o planeta. Meteoritos são pequenas partes de meteoros que podem estar orbitando aí em volta do sistema solar e por acaso podem atingir a Terra. Esses pedacinhos menores dos meteoros, os meteoritos, eles poderiam atingir o nosso planeta se nós não tivéssemos aí a atmosfera terrestre nos protegendo. Esses gases que ficam ao redor do planeta, na chegada de um meteorito em alta velocidade, em encontro com esse gás, vai produzir uma explosão ali onde o gás está, e aí essa explosão vai diminuir os tamanhos dos pedaços dos meteoritos. Então, o gás ajuda com que ele exploda e transforme ele em pedacinhos menores, que vai fazer com que não causem tantos danos ao nosso planeta, tá? Bom, é isso basicamente que a gente tem que aprender sobre a atmosfera esse ano. Vamos falar agora da biosfera. Eu gostei muito dessa imagem aí bonitona do nosso planeta, por mais que ela não esteja considerando todas as formas de vida do nosso planeta, né? Ela tenha priorizado aí os animais, mas é uma imagem que ajuda você a entender o que é a biosfera. Como eu disse para você, a biosfera é o local de vida de todos os seres vivos. Então, tem seres vivos que vivem num pedacinho da atmosfera, tem seres vivos que vivem num pedacinho da hidrosfera, tem seres vivos que vivem num pedacinho da litosfera, como nós. E é importante que você entenda que a biosfera é o conjunto de ambientes onde existe vida no nosso planeta, né? É o conjunto de espaços onde existe vida no nosso planeta. E é bom que você entenda que esses espaços são da maior variedade possível, e inclusive de diferentes temperaturas, como eu já disse anteriormente para você. Existem bactérias que adoram viver na lava de vulcões, então elas adoram uma alta temperatura. Existem outras bactérias, ao contrário, que sobrevivem nas geleiras, que os cientistas inclusive vão para as geleiras para fazer pesquisas com essas bactérias. Existem seres vivos também, que como você está vendo aí, como a baleia, o golfinho, que gostam de viver em partes da hidrosfera e fazem parte da nossa biosfera. E existem também alguns pássaros, algumas aves que vivem a maior parte da sua vida transitando pela atmosfera e parando em alguns trechos da superfície terrestre para depositar os seus ovos, para cuidar dos seus filhotes, tá? Bom, então espero que tenha ficado claro para você que a biosfera é o local onde existe vida do planeta. Toda a vida do planeta fica na biosfera, em trechos da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Tudo bem? Bom, para a gente terminar essa aula, a gente vai falar um pouquinho também da respiração humana, porque falar de atmosfera, falar de gases que fazem parte da atmosfera, tem a ver com falar da nossa respiração. Você vai ter muito mais detalhes da nossa respiração no quinto ano, nos próximos anos. Tem detalhes e curiosidades incríveis sobre o mecanismo da nossa respiração, sobre cada parte do nosso pulmão, das outras estruturas que ficam dentro do nosso pulmão, que ajudam a filtrar o gás oxigênio que entra pelo nosso pulmão. Mas eu vou deixar só um gostinho para que você conheça agora no quarto ano e sinta vontade de continuar estudando nos próximos anos esse assunto, que é muito interessante. Então, basicamente, o que você precisa saber esse ano é que quando você inspira com I, né? Quando você inspira, você está inalando, você está colocando para dentro do seu sistema respiratório o gás oxigênio.
que a gente representa até assim, tá? Você vai ver essa representação dele em breve aí no Fundamental 2, é o O2, tá? Ficou horrível esse O2, né? Vamos fazer um pouquinho melhor. Então, quando ele entra aqui, ele entra como O2, que é o gás, é o que a gente chama de gás oxigênio. Tá difícil de fazer o número 2 aqui embaixo, mas acho que deu para você entender. Pronto, aqui ficou melhor. É assim a representação dele, tá? Então você inspira o gás oxigênio pelas suas narinas, pela sua boca. O gás oxigênio entra passa pela traqueia, entra no seu pulmão e no movimento de inspiração, o seu pulmão aumenta de tamanho, aumenta de volume, para que você possa receber o ar e esse ar ser filtrado pelas estruturas do seu pulmão, e essas estruturas vão levar esse oxigênio, que é importante para o nosso corpo, para o sangue. Lá no sangue, algumas partes do sangue que você vai estudar no 5º ano levam o oxigênio para as células, porque as células, que são as menores partes do nosso corpo, elas precisam do oxigênio para produzir energia para o seu corpo, para fazer as tarefas que cada parte do corpo tem que fazer, tá? Depois que o corpo faz as tarefas, o sangue vai lá e recolhe o lixo de cada parte do corpo. Cada parte do corpo, depois que ele produz energia, ele também produz algo que está sobrando ali, que eu estou chamando de lixo, para ajudar você a entender melhor. Então, esse lixinho de cada parte do corpo também é levado pelo sangue para os pulmões, só que na hora de ser transformado nesse lixo, ele muda para gás carbônico. Então, o nosso sangue ele transforma o oxigênio em gás carbônico e você expira, você elimina o CO2, que é o símbolo do gás carbônico, tá? E quando você expira, quando você elimina o gás carbônico, o seu pulmão diminui de tamanho, diminui de volume. Por que que ele diminui de volume? Porque tem um músculo aqui embaixo que faz essa função de empurrar ele para cima, que é o diafragma, tá? Mas você vai estudar muito mais detalhes sobre isso. O que eu queria que você entendesse por enquanto é que na nossa respiração você inspira o oxigênio e elimina o gás carbônico. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido a maior parte ou alguma coisinha dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver sobre a minha explicação, sobre as atividades, você pode me perguntar. Tchau, tchau.